ficar muito complicada, a gente vê o que a gente pode fazer aí, mas vamos tentar, né, vai ser um sufoco tentar apresentar assim. Hum, Deixa eu compartilhar com vocês, e como eu falei, eu vou ficar toda hora trocando tela para assim, vamos lá, agora eu tô compartilhando. Bom, hoje, né, deixa eu voltar nas orientações, né. Hoje eu vou estar colocando para vocês, né, sobre atividade e disciplina, eu vou colocar o plano de ensino, onde vocês vão poder pegar a bibliografia, que eu já tinha mencionado quando eu falei sobre a atividade da disciplina, né? É, vocês lembrem que a data de entrega é dia 12/11, semana que vem. Semana que vem, né, eu vou colocar um simulado, né, da avaliação, né, para aqueles que não sabem, que não tinham assistido às últimas aulas, né, tem um simulado que eu vou deixar. Vamos ver se eu consigo colocar até segunda de manhã esse simulado, porque eu estou preparando as provas essa semana, né? Depois eu preparo o simulado, ok? Então, nós vamos estar finalizando hoje e até, no máximo, um pouquinho da semana que vem, e eu vou deixar um tempo para vocês estarem vendo o simulado, né? Como eu vou mandar antes, vocês podem ver o simulado antes, né? De tal forma que facilite vocês verem o nível de exigência que eu vou estar colocando na avaliação. Tem coisas que não tem como, vamos dizer, alterar, né? Falar assim, calcule o desvio padrão. Vocês já sabem, né, que tem um passo a passo que vocês podem seguir, né, para fazer o cálculo do desvio padrão. Então, não tem o que mudar, né? Falar assim, calcula o desvio padrão, mas faz outro cálculo. Não tem como, né? Então, vai ter que fazer o cálculo do desvio padrão. Então, essas questões, né, não tem como alterar. O que eu vou alterar bastante é o seguinte, né? Vocês não vão precisar construir uma tabela, né, durante essa prova, porque são questões de múltipla escolha. Então, eu vou colocar de uma maneira diferente essas questões da tabela e do gráfico também. Vocês não vão ter que construir gráfico lá, né? Porque é de múltipla escolha. Então, essa é a questão mais importante aí para que todos possam estar fazendo a prova, né? Então, de novo, né, na prova, que é daqui 2 semanas, né, vocês vão estar lidando com o fato de que o conteúdo, né, que vocês estão usando na atividade da disciplina também cai, né, que é o conteúdo do primeiro bimestre. Isso vai facilitar bastante, né, porque vocês agora têm uma bagagem maior, uma experiência maior naquele conteúdo, né, e isso facilita muito, né, cair questões relativas a esse conteúdo, que vocês já viram, está fazendo essa atividade da disciplina, então facilita bastante, né. Então, até segunda-feira, né, de manhã, eu devo estar enviando para vocês o simulado. Aí deem uma olhada, tentem fazer, na terça de manhã eu vou estar disponível, né, se faltar alguma coisa de apresentação ainda hoje, né, eu posso finalizar na terça de manhã da semana que vem, e depois vocês podem estar trabalhando o simulado, tirando dúvidas, né, do que fazer, de que interpretar, e vai ser mais ou menos para verificação do nível de exigência da prova A2, né. Lembrando que a prova A2 vai ser de 0 a 3 pontos e a atividade da disciplina de 0 a 2 pontos. E se vocês precisarem de um pouco mais de tempo para a finalização da atividade da disciplina, aí na semana que vem vocês conversem comigo, eu deixo mais uma semaninha, né, que é até o dia da prova para entregas, tá? Mas aí é só uma questão de conversar comigo, não tem problema algum, né, vocês pedirem mais uma semana aí, que tem um prazinho, né, uma gordurinha ainda para ser queimada. Mas, assim, procurar no máximo mais uma semana para entrega, para que eu consiga tirar as notas, né, de vocês o mais rápido possível, né, para a gente se despreocupar um pouco, né. Então vai ser muito semelhante ao que aconteceu no bimestre passado, né, em que eu vou mandar uma mensagem para vocês sobre justamente as notas, né, as notas tanto da prova quanto da atividade avaliativa vão aparecer no Canvas e depois eu vou colocar a média no portal do aluno, né? Então, eu vou indicar que a média já foi colocada. Aí, uma semana depois da prova, né, basicamente, são orientações para aqueles que vão precisar fazer a substitutiva, né, que é a prova A3. Então, assim, já estaríamos encerrando, né, de fato, todas as atividades, né, de exercícios, de conteúdo já foram encerradas, tá ok?
E aí não é necessário participar da aula, mas vocês podem vir para conversar comigo sobre a nota, alguma coisa assim, ou mandar e-mail, né, pelo Canvas, né. Isso eu vou estar também falando semana que vem, né, que vai ser uma semana antes já da prova, e aí eu vou estar indicando, né, porque como nós temos ainda conteúdo, né, a coisa ainda vai ter que fluir um pouquinho, né. Bom, nós estamos com 15 alunos, né, consegui, pelo menos enquanto essa fala que eu estou fazendo aqui está inserindo os alunos, né, que foram aparecendo. Então, assim, eu vou colocar o plano de ensino, né, que vai ter a bibliografia, bem lá na aba tarefas, onde está a atividade da disciplina, vou colocar lá, tá bom? Aí vocês podem pegar lá, a hora que você abrir a atividade da disciplina, você vai ver o plano de ensino para inserir a bibliografia, que estava faltando, que eu já tinha prometido para vocês que eu ia fazer isso, né? E hoje nós vamos falar de medida de assimetria, é bem rápido, né? Essas questões da medida de assimetria, não é uma situação longa aqui de, de conteúdo, né? E, assim, nós vamos usar nessa medida uma equação até fácil de ser calculada, né? De ser interpretada e ser calculada. E aí nós vamos classificar a simetria. E nessa discussão da simetria, eu vou aprofundar um pouquinho a discussão sobre desvio padrão, né? Que é uma coisa bem importante, eu já tinha falado anteriormente que desvio padrão é uma das medidas mais importantes aí da estatística, então eu volto a comentar um pouquinho aí sobre o desvio padrão. E depois nós vamos finalizar, né, sobre um conteúdo bem simples também, que é conteúdo de separatrizes e outliers, né, que outliers é a aplicação do conteúdo de separatrizes, né. E aí a gente encerra. Como eu falei, se faltar alguma coisinha, né, e eu acredito que é pouca coisa, se faltar mesmo, aí eu falo semana que vem. Mas, como eu falei, eu acredito, eu acho que ainda dá tempo de a gente finalizar tudo hoje, porque os conteúdos não são tão pesados quanto aquela questão de cálculo de desvio, né, desvio padrão, né, não é assim, né, embora eu precise desses valores, como vocês vão ver na primeira etapa, né, mas como a gente está estudando um caso lá das filas, né, eu vou voltar a falar do caso das filas, então aí eu vou dar o passo a passo que é necessário para calcular a assimetria. Tá ok? E depois falar dessas questões da separatriz. Como eu falei, se faltar alguma coisinha, ainda uso uma parte da aula da semana que vem, mas vai ser uma parte mesmo, não vai ser tudo não. Bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo então, ao mesmo tempo que eu opa, chegou mais alguém aqui. Olho enquanto eu olho aqui, justamente, a tela, né, da apresentação de aula, né, e também a tela aqui de entrada de todo mundo. Então, todo mundo que já está na sala, né, fique ciente. Se vocês puderem mandar uma mensagem no grupo de WhatsApp de vocês, né, que eu estou tendo problemas com o som, né, que chega do Google Meet, que eu não estou escutando o som que chega do Google Meet, o áudio que vem vindo aí do Google Meet, eu não, eu vou ter um problema de inserir cada um na sala, mas eu vou me esforçar aqui porque é uma campainha que toca aqui, eu tenho que ir lá e clicar para admitir a pessoa na sala, tá ok? Tentem mandar aí no WhatsApp, para o pessoal ter paciência e tentar entrar na sala, insistir para que em algum momento eu consiga inserir aquele que estiver fora da sala, tá bom? Então, ó, o Eric chegou aqui também, nós já estamos aí com 16 alunos agora, né? Então, por favor, coloquem no Google, no WhatsApp de vocês que está tendo esse probleminha aí do som, né, do áudio que vem do Google Meet e eu não estou escutando, que deu esse probleminha ontem com o meu computador. Bom, então vamos lá, né? Eu vou estar, como eu falei, a todo momento é, fazendo aí essa, tentando mostrar a tela e ao mesmo tempo acompanhar a entrada de alunos, né? Bom, então o tópico 6, né, que nós temos aqui. Como eu falei, eu vou dar continuidade aos estudos das filas que nós fizemos semana passada, só que dentro do contexto, né, dentro do contexto de medidas de assimetria. É a última medida que eu vou colocar, que eu acho importante falar, né, por causa do destaque que o desvio padrão tem na estatística. Então, isso, de fato, tem a ver com o desvio padrão também, né? Deixa eu voltar aqui na tela. Bom, observem os três gráficos do lado direito, né, da tela aí, né?
Então, vocês estão vendo algumas situações que são observáveis, né, quando você faz alguma coleta de dados. Vocês estão percebendo que são gráficos de coluna, né? São gráficos de coluna. E um que chama bem a atenção é o primeiro em cima, né? O primeiro é um gráfico bem simétrico, né? Em que o lado esquerdo dele é semelhante, né? É o espelho do lado direito, né? E esse gráfico que vocês estão vendo, de colunas, e, portanto, é um registro de alguma amostra que se coletou, né? E aí se construiu o gráfico, ele tem essa simetria aí, tá? Agora, uma coisa importante é que nos fundamentos da estatística, né, essa curva simétrica, basicamente, ela pode ser preenchida, né, por essa linha que eu estou colocando aqui, né, notem bem, né, esta linha, né, que eu estou colocando, né, formando o perfil de um sino, né? Se olhar para um sino, ele é muito parecido com esse perfil que eu acabei de traçar aí. Então, essa curva que eu acabei de traçar vermelha, ela preenche o topo das colunas dos dados experimentais. E essa coluna, esse perfil em vermelho, ele é determinado a partir do desvio padrão e da média dos dados que você coletou. Coisas que nós fizemos, na medidas de variação há 2 semanas atrás, né, que foi o desvio padrão e a média. Então, existe uma parte teórica que é dada pelo desvio padrão e pela média, que preenche, de fato, este perfil simétrico das colunas que vocês estão vendo. Então, de novo, as colunas são dados de amostras experimentais. E o perfil que eu tracei em vermelho, ele vem vindo de uma equação, né, que é chamada gaussiana, que é chamada curva normal, curva sino, né? Vocês estão vendo aí no slide, né? Justamente eu coloquei esses termos, né? Curva normal, ó, curva sino. Então, ela é definida pela média e desvio padrão. Então, eu tracei aí uma parte teórica, né? E uma coisa importante que eu mencionei sobre o desvio padrão é que ele dá limites aceitáveis, né, para alguns estudos que você faz, né, de fenômenos que ocorrem em diversas situações, uma delas na gestão da empresa, né? Aí eu vou voltar, depois eu vou mostrar de novo um gráfico que eu já tinha mostrado para vocês lá no desvio padrão, quando nós calculamos ele, né? Então, agora, os outros dois gráficos, né, que vocês estão vendo, né, eles são assimétricos, né? O de cima aqui, o do meio, aliás, né? É assimétrico positivo e assimétrico negativo. Então, você vê que o topo desses dois gráficos assimétricos não está no centro, né? Como aparece para... chegou mais alguém aqui, pessoal. Que sorte. Eu estava falando lá no slide, eu já voltei para cá e já peguei mais alguém aqui entrando. Então, esses dois gráficos, o topo dele, né, vocês estão vendo que são deslocados lateralmente, não é como o gráfico, né, as colunas, né, do primeiro gráfico, que é um gráfico simétrico, né? Então, o desvio padrão e a média, né, nesse primeiro gráfico que eu estava apontando, né, o desvio padrão e a média servem para justamente determinar essa curva que eu tentei desenhar em vermelho, né, no primeiro gráfico, tá? E então, o desvio padrão e a média acabam sendo referências para nós em todos os experimentos. Isso que é interessante, né? Todos os experimentos que é a coleta de dados, né? E as curvas assimétricas, então, elas têm um cálculo, né, que a gente faz para identificar o quanto que ela desvia, né? O quanto que ela está separada de uma curva simétrica, que é justamente o coeficiente de simetria que nós vamos calcular hoje. Como eu falei, o cálculo do coeficiente em si não é complicado. O problema é que o coeficiente de assimetria depende do desvio padrão e da média. Então, notem só a conexão, né? Eu já tinha feito lá nas filas o desvio padrão e a média, então nós vamos usar essas duas quantidades para verificar o quanto aqueles dados das filas acabam sendo distorcidos, né, vamos dizer assim, né, em relação à parte simétrica, né? Então, vamos ver mais um detalhe interessante com relação a a questão do desvio padrão, que eu comentei, já comentei várias vezes e repito isso, né?
que o desvio padrão, ele fornece, né, alguns limites aceitáveis para os fenômenos que a gente está estudando. E a gente já colocou isso quando nós discutimos o desvio padrão das filas, né? Então, a fila com aquela fila única, com desvio padrão mais baixo, né, é um fenômeno mais aceitável, tem um limite mais aceitável do que aquela fila em que o desvio padrão é maior, né? Então, isso eu já tinha discutido anteriormente. Agora, uma outra coisa que eu coloquei agora, destaco mais ainda, que o modelo de distribuição simétrica, né, que nós chamamos de curva sino, que, como eu falei, determinada pela média e pelo desvio padrão, ele fornece dentro dessa curva, desse, né, esse perfil, né, que vocês estão vendo novamente nesse gráfico, alguns limites que são muito importantes, que depois eu tinha mostrado em outro gráfico, que é justamente sobre o desempenho do funcionário. Então, vocês estão vendo aí, né, alguns limites interessantes, ó. Quando você pensa nessa parte mais próxima do centro dessa curva, esta parte aqui, né, que eu estou destacando novamente, ela já está sendo destacada aqui embaixo, mas eu coloquei novamente, significa que em torno da média, né, um desvio padrão para cima e para baixo, você vai encontrar em torno de 68%, né, dos dados amostrais. Ou seja, se você tem uma coleta, né, de dados e você percebe que ela é simétrica, 68% dos dados que você coletou tem que estar em torno da média, um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo. Chegou mais alguém aqui, pessoal. Mas, né, porque eu estou indo e voltando aqui, vocês não estão percebendo. Então, esse 68% é super importante. Eu apliquei isso daqui num gráfico de desempenho, daqui a pouco eu retorno a ele. Agora, se você pegar dois desvios padrões para cima e dois desvios padrões para baixo, você vai ter em torno de 95%, né, dos dados amostrais se a curva for simétrica. E se você pegar três desvios padrões para cima ou para baixo da média, você vai pegar já quase 100% dos dados. Então, esse modelo, né, tem essa relevância, né, de tal forma que se usa esse modelo para descrever situações dentro das empresas, tá ok? Então, falar que 68% dos dados estão entre um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo da média, indica que, se você está pensando em funcionários, né, 68% dos funcionários estão em torno do desvio padrão. Chegou mais alguém aqui, a Josiane. Então, vamos dizer, são os limites que se trabalham com o desvio padrão, né? Aí eu mostrei, deixa eu ver se está na sequência, mas eu acho que sim, aqui, ó. É justamente isso, na gestão de RH, quando você mede desempenho, né, dos funcionários, né, você atribui, né, uma nota, por exemplo, de desempenho, depois constrói, né, a tabela e o gráfico. E se o gráfico se comportar de uma maneira simétrica, como vocês estão vendo, você vai perceber que um desvio padrão para cima e para baixo da média é o que é identificado como desempenho mediano, né? Você vai encontrar em torno de 68% dos seus funcionários com um desvio padrão para cima e para baixo da média, né? Então, esse, né, vem vindo do modelo teórico estatístico, né, que se usa probabilidades, na verdade, por trás aí estudos de probabilidade. Mas é interessante saber, de novo, né, aquela questão, desvio padrão apresenta limites importantes sobre o estudo que você está fazendo. Então, você tem a média, né, um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo, você vai ter, então, em torno de 68% dos funcionários da empresa com desempenho mediano. E aí, né, como eu estou falando de limites, né, acima, né, dessa parte você vai ter 16% com alto desempenho, né, dentro, né, da sua empresa, e abaixo desse limite, né, de desempenho mediano, você vai ter desempenho baixo mesmo, né. Então, essa curva que vocês estão vendo agora, ela é definida pelo desvio padrão e pela média. E isso é aplicado nos estudos, né, que se tem feito, né, dentro de empresas, em qualquer tipo de situação. Quando você tem uma empresa de serviços, quando você quer medir desempenho de funcionários, quando você tem uma empresa que faz montagem de peças,
Tudo é feito à base de desvio padrão, tá ok? E essa disciplina que é mais específica é justamente a disciplina de qualidade, né? Eu tenho um caso que eu já mencionei, acho que eu já mencionei aqui, se eu não mencionei, vou mencionar agora. Como eu dou essa mesma aula para engenharia, uma das alunas da engenharia comentou que na Copenhagen, né, todos os profissionais da linha de produção, tudo fizeram um treinamento de qualidade e depois fizeram avaliações, né, sobre, né, essa capacitação que eles fizeram. Nessa capacitação, muitos funcionários foram embora porque não sabiam calcular nem a média nem o desvio padrão. Olha só onde chega, né? Então, na Copenhague aconteceu isso porque a menina, né, trabalhava lá e tinha feito o treinamento e conseguiu a aprovação, porque ela conseguiu calcular a média, o desvio padrão, para entender como é que ia ser, a partir de então, a qualidade, né, o desempenho de qualidade da Copenhagen. Então, aí vocês estão vendo que a preocupação da empresa com a qualidade, fazendo com que os funcionários soubessem calcular média e desvio padrão. Então, aí, esse comentário dela foi uma turma de engenharia. Ok? Então, isso que eu gostaria de destacar, principalmente, né? E que nós sabemos que nem tudo vai ficar bonitinho, né? Como essa primeira aqui, né? Nem todas vão ser iguais a esta, né? Que é simétrica. Vai ocorrer, então, desvios, né? Ou deformações da simétrica, né? São essas duas de baixo aqui, né? São essas duas situações de baixo. Então, quando isso acontece, a gente calcula a medida de assimetria, o quanto, né, a curva assimétrica ou os dados assimétricos estão distantes de uma simétrica, né, que é o primeiro gráfico aqui. Então, o tema da aula é justamente esse, né? Você tem a parte simétrica, né, uma curva simétrica, e a gente sempre procura usar ela como referência, né? E essa referência, então, a pergunta é: o quanto os dados estão longe dessa referência? Agora eu vou mostrar alguns dados que eu tenho aqui mais à frente, né? A ideia é esta daqui, ó. As barras, as colunas que foram medidas aqui, né, são dados coletados, né? Então você constrói a tabela e depois constrói o gráfico. Mas a linha que vocês estão vendo, a curva sino que está aqui, foi construída a partir dos dados amostrais, calculando desvio padrão e média. Então, o que você deveria esperar é que todas essas colunas ficassem encaixadas dentro desse perfil aí. Mas você vê que não acontece isso. Então, existe um pequeno desvio dos dados, né, uma assimetria dos dados em relação à curva de referência. E eles procuram, então, determinar essa assimetria. Lembrando, novamente, né, o caso da primeira curva aqui em cima, para aqueles que estão chegando depois. As colunas estão totalmente simétricas ali, né? Então, ali você tem uma simetria, vamos dizer, muito baixa. Os dados formam justamente o perfil, né? As colunas se encaixam diretamente no perfil, né, do modelo teórico estatístico, né? Então, você vai calcular a medida de assimetria, vai dar zero. Agora, neste caso que eu estou mostrando, né, vamos voltar lá, né, vocês estão vendo que não, existe uma assimetria. A curva padrão, a curva de referência, né, você vê que não preenche como preencheu aquele primeiro caso que eu acabei de mostrar novamente, né? Então, existe uma assimetria nos dados. E essa medida de assimetria é importante para os estudos de estatística, né? Chegou mais alguém aqui. Pessoal, graças a Deus, estou conseguindo, né, colocar todo mundo aqui, né? Todo mundo que está chegando, porque eu estou indo e vindo, olhando a apresentação e também vendo aqui se está chegando alguém, né? O pessoal que está chegando agora não está sabendo, mas eu não estou. Meu computador deu problema ontem, eu acho que está, né? Porque eu também pedi para o pessoal avisar no WhatsApp que eu não estou escutando a sineta de entrada aqui, né? A campainha de entrada no Google Meet. Deu problema no meu computador. Então, tá aí, né? O que nós estamos fazendo, então, é uma comparação dos dados amostrais com a curva sino. Vamos pegar mais um aqui, ó. Olha esses daqui, como são, né? Principalmente o primeiro aqui, né? Você tem várias colunas dos dados amostrais,
bem fora do padrão, né, que se esperaria para a média e o desvio padrão obtido, né, pelos dados amostrais. Então, de novo, né, essa média que aparece aqui, como que ela foi feita? Pegando 375 dados e calculando a média. O desvio padrão, como é que ele foi feito? Mesma coisa, pegando os 375 dados e calculando o desvio padrão, né? Mesma coisa no gráfico de baixo, mesma coisa. De tal forma, vou mais alguém aqui, de tal forma que você constrói, a partir dessa média, desse desvio padrão, esse perfil que vocês estão vendo simétrico aqui. E o que está ali junto, né, são as colunas dos dados amostrais. E vocês estão vendo que está bem diferente, né, nesse primeiro caso, né, tem uma assimetria muito grande, ok? Ou seja, né, aqueles números de referência, né, que agora eu vou mostrar, porque muita gente não viu, né, esses números de referência aqui, o 68%, essas coisas já não é a mesma coisa, tá? Então, esse 16 aqui não é a mesma coisa, tá? Por exemplo, na curva sino na gestão de RH. Então, essas assimetrias, se tem uma certa preocupação em calcular, justamente para saber o quanto se distancia, né, esses dados amostrais da curva padrão, ou da curva de referência, que é a curva sino. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Você tem a média e o desvio padrão, né, obtido a partir de 381 dados agora. Então, essa média e desvio padrão foi utilizado para calcular essa curva referência aqui. E você percebe, novamente, que as colunas dos dados amostrais, né, dos dados que foram coletados, não preenche a curva sino. Portanto, existe uma assimetria, em que se calcula, né, o quanto essa assimetria é forte, né, ou fraca, de tal forma para fazer uma comparação com a curva de referência. Ok? Então, a ideia é fazer isso hoje, né, com aqueles dados da fila. Agora, uma questão bem interessante também, né, com relação a essa a questão da curva sino, né, média, mediana e moda. Então, neste caso aqui, nós estamos falando da curva sino, da curva simétrica, que não existe assimetria. A simetria é zero, né? Então, nesse caso, é justamente um caso, né, que eu estou vendo aqui, né, que vocês estão vendo também, é um caso em que, se eu fizer, né, a curva sino de referência, você vai ver que as colunas tendem a ficar dentro daquela curva sino. Mas aqui eu queria destacar outra coisa, não a curva sino, mas a média, a mediana e a moda que nós já calculamos, né? Quando você fala numa curva simétrica, curva sino, a média, a mediana e a moda são as mesmas. É que aqui, né, vocês estão vendo que ela não é totalmente um perfil de curva sino, né? Tem um pouquinho de assimetria. Então, de fato, existindo um pouquinho de assimetria, a média, a mediana e a moda, elas são valores próximos, não iguais. Então, um pouquinho que tenha de assimetria, a média, moda e mediana são um pouquinho diferentes, né? Se ela for exatamente simétrica, né, aí os três são iguais, que é o modelo estatístico. Então, vocês estão vendo que as três ficam na posição central dessa curva, né, ou desses dados, e tendem a ser próximas quando os dados amostrais são muito próximos do simétrico, né? Agora, quando há aquela distorção, né, quando a simetria é mais forte, né, e agora vocês vão perceber que eu vou construir novamente aqui o perfil, note como é muito mais forte a assimetria neste caso aqui, né? O topo aqui está deslocado mais para a direita. Verifiquem agora e observem, né, como é que fica a média, mediana e moda para esses dados. Elas estão bem mais separadas, né? E uma, né, mais espalhada, os dados à esquerda, né? Vocês estão vendo que a média fica mais à esquerda, né? Então, você vê o posicionamento da média aqui, é que dita a simetria. Olha só, se a média fica mais à esquerda, é chamada de assimétrica à esquerda, ou então assimétrica negativa, tá? Então, a média e a mediana estão à esquerda da moda, sendo que a média é a medida mais à esquerda. E também tem o terceiro caso aqui, né? Esse caso é que você tem, notem o perfil que eu vou tentar construir, né? Aquela que é assimétrica
à direita. Você vê que a média está mais à direita, por isso que é chamada de assimétrica à direita. Então, é justamente essas três situações, né, que são utilizadas para medir a assimetria, ou seja, medir o quanto os dados experimentais estão distantes da curva simétrica, né, estão afastados da referência, tá ok? Então, isso é a terceira medida estatística. Então, eu vou mostrar agora como é que se calcula isso, né? Quer dizer, existe um cálculo que vai aparecer um número quantitativo, né? É, um número aí, uma quantidade que a gente chama de assimetria, né? Então, deixa eu só ver se chegou mais alguém. Não. Vejam aqui, né? Você tem dois coeficientes, né? O primeiro e o segundo coeficiente de Pearson, né? O primeiro coeficiente é o que eu vou estar mais utilizando, né, que é o mais fácil de ser utilizado, porque ele depende da média, da moda, né, que é o MO, que vocês estão vendo aqui, é moda, né, e o desvio padrão, que é o S, né, que nós já trabalhamos há 2 semanas atrás. Se não tiver a moda, aí pode-se usar este em que aparece a mediana. Então, ou usa um, ou usa o outro, né? Ou usa um, ou usa o outro. Então, nós vamos usar este aqui, né, porque os dados que nós temos lá das filas, ele tem moda. Não sei se vocês se lembram que a moda é aquele dado que tem a maior repetição, né? Então, nós vamos trabalhar justamente com essa situação do primeiro coeficiente de Pearson. Por isso que aparece esse primeiro aqui, né? É o primeiro coeficiente de Pearson, representado pela letra AS, assimetria, né? Que vem justamente para lembrar da palavra assimetria, assimétrico, né? Pessoal, de novo, me perdoem, né, que às vezes eu fico meio enrolado aqui, porque toda hora eu estou olhando lá para ver se alguém está apertando a campainha, né? Que a campainha queimou, né? E eu não estou conseguindo escutar a campainha aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não. Então, vamos usar essa primeira relaçãozinha, naquele estudo de caso que nós fizemos, né, que a gente detalhou, né, já faz 2 semanas que nós estamos falando, né, daquelas filas, né, a fila única e a fila múltipla, para identificar, basicamente, agora a questão da assimetria daqueles dados. Ó, chegou mais alguém aqui. A assimetria daqueles dados, né? Acompanhe agora que eu vou ter que tirar para poder mostrar os cálculos, né? Então, a partir de agora, daqui a pouco nós vamos estar fazendo os cálculos, então eu vou precisar atuar na tela para fazer esses cálculos. Bom, antes de ir diretamente para os cálculos, né? Percebam bem, como eu quero calcular o coeficiente de Pearson, eu preciso da média, da moda e do desvio padrão. Ou então, né, como a equação de baixo eu já tinha falado, né, eu preciso da média, da mediana, que é o segundo coeficiente, né, e do desvio padrão. Com certeza, a média e o desvio padrão são necessários, né? Aí nós vamos classificar naquilo que eu já tinha comentado, né? Ela vai ser simétrica, ou então, se o AS for negativo, né? Se o AS for negativo, ela é assimétrica negativa, ou AS, se der positivo, assimétrica positiva, tá? Então, quando o AS for muito próximo de zero, significa que a curva é simétrica, né? E aí, então, o modelo, né, estatístico, você consegue, obviamente, estar atuando de maneira bem fácil, né? Aqueles 68% que eu apresentei para vocês agora há pouco, né? Por exemplo, no desempenho de funcionário, né? Então, aí, o AS vai ter que ser próximo de zero, ou igual a zero, né? Vamos ver, então, qual é o passo a passo para a gente fazer a medida da assimetria. Então, acompanhe aqui o passo a passo. Primeiro, a determinação da simetria, né? Nós temos aqui o tempo de espera de fila única, né? Que é como eu falei, eu ia dar continuidade no mesmo estudo de caso para facilitar a gente, né, o entendimento, né, mais profundo das coisas aqui, né? Então, o que nós precisamos fazer para determinar a assimetria? Bom, nós precisamos, né, da média. Então, o passo 1 é determinar a média, ok? Qual é outra necessidade que nós precisamos aqui, né? É o desvio padrão, né? O desvio padrão nós já calculamos também, né? Então, tá aqui o passo 2, calcular os desvios, o passo 3, somar os desvios ao quadrado, né? E
no passo 4, determinar o desvio padrão. Então, esta primeira etapa aqui, nós já fizemos para esse estudo de caso que nós estamos fazendo, né? Não vou repetir, mas é necessário você ter essas informações para calcular a assimetria. Tem que ter a média e o desvio padrão. Nós já fizemos isso, tá ok? E agora vamos finalizar o cálculo, né? Vamos para a segunda etapa, né? No passo 5. O passo 5, nós temos que identificar a moda, identificação da moda. Então, nós temos aqui o tempo de espera, né, da fila, né, para várias medidas, são 10 medidas, como nós já vimos, né? Então, o que é a moda? A moda, né, vamos por aqui, a moda é o dado amostral que mais se repete, né? Essa aqui é a moda aí. Ou seja, o dado amostral que tem a maior frequência absoluta simples, a frequência absoluta simples máxima. Pessoal, olhando para os dados que nós temos aqui, qual é a moda? Qual é o valor da moda para esses dados amostrais que nós temos aí? O que vocês acham? Coloquem aí no chat, né, se você consegue identificar a moda. Qual é o dado amostral que mais se repete dentro desses que nós temos para fila única? Vocês conseguem? O Eric, o Gabriel já estão colocando aí as informações, a Fernanda também, 7,7. Então, de fato, nós temos esta situação. A moda, né, a moda que é descrita desta forma, né, representada desta forma, é 7,7 minutos. Esse é o dado amostral, porque ela se repete, né, a moda, 3 vezes, né? Nesse caso aí, são 3 repetições do 7,7. E nenhum dado amostral, nenhum outro dado amostral, se repete tanto quanto este aí. Então, ele é chamado de moda, ok? Agora, nós vamos calcular a simetria usando o coeficiente de Pearson. Por quê? Deixa eu buscar lá a relaçãozinha para destacar ela aqui, ó. Só um minutinho. Então, vamos calcular no passo 6 a simetria, né? A simetria, né, dada aqui, né, nós precisamos da média, do desvio padrão e da moda. A moda nós acabamos de identificar. Você vê que é só uma identificação, né? Por causa da definição da moda. Então, o posicionamento da moda é esse. Espera aí, pessoal, chegou mais alguém aqui. Peguei mais um aqui, apertando a campainha aqui. Então, nós estamos agora com 25 alunos. Que maravilha. Então, já temos essa situação. Nós vamos ter que usar a média, o desvio padrão e a moda para fazer esse cálculo. Então, agora vamos substituir. Aí, preparem aí as calculadoras que vocês vão me ajudar. Então, a média. Vamos voltar no slide anterior. A média é 7,15, né? Você se lembra que a gente usou muito esse número para fazer os cálculos aqui, né? A moda, acabamos de identificá-la, é 7,7, certo? Desvio padrão, retornemos de novo no slide anterior. Aqui o desvio padrão, 0,8, 0,48. Então, nós vamos colocar aqui, no lugar do S, né, substituindo 0,48. Tá ok? Agora, nós precisamos fazer esse cálculo, né, pessoal? Então, por favor, pessoal, quanto será que vai dar o AS aqui, né, para esta situação, né? Quanto será que é o valor do AS? Peguem a calculadora, por favor, né? Façam a subtração, verifique quanto que dá a subtração e depois divide por 0,48, né? Veja quanto que dá isso daí, né? Por favor. Então, e coloquem aí no chat. Então, fico aguardando aqui, né, as respostas suas com relação a esta situação. Então, 7,15, né? 7,15 menos 7,7 dividido por 0,48. Quanto será que dá esse cálculo aí? Então, vamos aguardar um pouquinho, todo mundo tentando fazer este cálculo, né? Para nós identificarmos o valor da assimetria. Então, é 7,15 menos 7,7, né? Faz essa diferença primeiramente, e depois divide por 0,48, né? Para ver quanto que dá.
enquanto vocês estão fazendo o cálculo, eu estou olhando aqui para ver se aparece alguém aqui na aula, né? Por causa desse probleminha aí que eu estou tendo. Olha, a Casimiro colocou menos 1,14, né? Então, menos 1,14. Então, está dando negativo aqui, né? Está dando negativo. Então, né, olhando a simetria, né, eu tinha a classificação aqui, eu vou trazer a classificação também para cá, né, para a gente poder classificar, né. Deixa eu só colocar tinta nessa caneta aqui. Deixa eu colocar tinta aqui, pessoal. Pronto. Então, notem, né, o AS deu negativo isso aqui, né, deu negativo. Então, é uma assimétrica negativa, ok? E aí eu vou fazer um outro comentário, né? Então, se ela é assimétrica negativa, né, o gráfico correspondente, né, é do tipo, né, ou pelo menos a representação gráfica desse tipo aqui, ó, que vocês estão vendo, né, é justamente deste tipo aqui, ó, assimétrica negativa. Então, se o AS é negativo, assimétrica negativa. E eu vou fazer só mais um comentário, né, porque depois nós vamos fazer para outra fila também, né? Deixa eu ver se não chegou mais alguém aqui. Não. Quando o coeficiente de assimetria ele for negativo menor que menos 1, então, quando, né, acontecer, né, quando AS for menor que menos 1, ou então AS maior que 1, a assimetria é muito forte. Então, uma das coisas que se comenta muito na estatística, o número AS for abaixo de menos 1, e você vê que é menos 1,14, né? Realmente abaixo de menos 1, você tem uma simetria muito forte, ou mesmo que seja acima de 1, tá? Quando o AS fica entre 1 e menos 1, né? Entre menos 1 e 1, aí a simetria é mais fraca. Quando ele se aproxima de zero, é simétrica, né? Então, para esses dados aí, existe uma simetria muito forte, ok? Então, esse é o comentário, porque o valor da simetria deu abaixo de 1, deu menos 1,14. Então, o gráfico, tipicamente, é este terceiro aqui, né, que a gente já tinha discutido, né, já tinha mostrado no início, né, essas questões da simetria, e então, esses dados que nós temos aí, eles se comportam tipicamente em relação a esse terceiro gráfico, como se fosse esse terceiro gráfico, né? Você tem mais dados ali, o 7,7, né? As contagens estão maiores do lado direito. E realmente, né? Você tem que ter a moda ali, está justamente do lado direito. Ok? É assimétrica negativa. Deixa eu ver se tem mais alguém chegando. Não. Vamos fazer agora, né, o mesmo estudo, né, finalizando esse estudo de caso das filas, né? Então, você vê que esses dados que foram coletados não são do tipo simétrico, que é justamente o primeiro gráfico lá em cima, né, onde vocês estão vendo as barras, as colunas azuis, né, ele está mais para assimétrica negativa, que é o terceiro gráfico. Vamos ver como é que se comporta, né, o caso da fila múltipla, né, como que os dados vão se comportar. Então, acompanhe aqui a mesma situação, só que para fila múltipla, né, finalizando assim esse estudo de caso que nós fizemos. Determinação da simetria para fila múltipla. De novo, nós precisamos da média, nós já sabemos, né, da média, e precisamos do desvio padrão. Também já calculamos há 2 semanas atrás, né, da fila múltipla. Lembrando que semana passada eu também trabalhei com esse estudo de caso aqui, que qual é a melhor implementação, fila única ou fila múltipla, né? Então, tanto a média e desvio padrão já estão calculados. O que nós vamos precisar fazer é os próximos passos, são 2, basicamente, né? Identificação da moda. Pessoal, olhando para os dados que estão aqui, qual é a moda? Vou dar um tempinho aí para vocês identificarem a moda para este caso também, né? Eu estou aqui só acompanhando. Identifiquem a moda. É aquele dado da amostra que mais se repete. Verifiquem qual é o dado que mais se repete nessa amostra aí. Eu vou aguardar para todo mundo
dar uma olhadinha lá e verificar e digitar, né, qual é o dado amostral agora de fila múltipla, né, que representa a moda. A Elisângela já colocou aqui, ó, vocês estão vendo novamente o 7,7, né? Se nós olharmos lá para os dados amostrais, vocês vão perceber que o 7,7 repete duas vezes, né? Então, coincidiu, a moda deu também 7,7. Mas vamos ver agora essa situação da simetria, né? Você vê que eu já copiei aqui, né? Como é que fica a situação da assimetria, né? A grande diferença aqui vai ser o fato, eu vou copiar tudo só para a gente jogar para lá e, e terminar o cálculo, né? Como é que fica agora o cálculo da simetria? Bom, a ideia é o seguinte, né? O desvio padrão é diferente, né? A média é a mesma, né? Voltando no slide anterior, a média é 7,15, todo mundo se lembra, né? Eu já tinha calculado isso, só que o desvio padrão é 1,82, né? Então, a média mantém 7,15 e o desvio padrão 1,82, né? Agora eu preciso saber quanto que dá esta outra divisão, para poder também fazer o cálculo, né? Precisa saber quanto que dá isso. E eu fiz o comentário aqui embaixo, né? Para todo mundo não esquecer, né? Só deixa eu deslocar um pouquinho os gráficos aqui, né? Será que vai dar negativa? Vai dar positiva? Será que também, né, vai ser forte, né, ou muito forte, né, essa assimetria? Então, procurem estar fazendo de novo o cálculo, 7,15 menos 7,7. Vai dar 1,82, né, dividido depois por 1,82. Então, 7,15, né, menos 7,7, né? Agora dividido por 1,82, que é justamente o desvio padrão. Então, para calcular, precisamos aí da média, desvio padrão e da moda, né? Vamos ver se alguém calcula aí, né? Estou dando um tempinho, enquanto estou olhando aqui, né? Acompanhando entradas, né, dos alunos, né? Isso, a Casimiro colocou desta vez, perfeito, né? A Casimiro colocou menos 0,30, tá? De novo, assimétrica negativa. Só que nós não podemos classificar numa assimetria muito forte, né? Numa deformação muito forte. Ela está mais próxima de simétrica, né? Você vê que é 0,30. Ela está mais próxima de simétrica. Ou seja, ela está mais próxima, né? Deixa eu inserir agora de novo desta situação, esses dados, né? Então, esses dados estão mais parecidos com a curva referência, que é a simétrica. Estão mais próximas, né, da curva simétrica, tá? Mas continua tendo uma assimetria negativa, mas não tão forte, tá? Então, ainda continua tendo essa visualização, mas mais próximo da simétrica do que o caso anterior, né? Você vê que a moda justamente está no centro aqui, né? Os dados que representam a moda estão mais no centro da amostra. Então faz sentido dar um número mais próximo de zero, né? Então, enquanto no caso, a moda, no caso da fila única, vocês viram que a moda eram os últimos dados, estavam mais no extremo, né? Por isso que desloca, deforma toda a curva, né? Então tá aí, né? Fizemos dois cálculos, né, para encerrar o estudo de caso. De fato, o que nós fizemos foi fazer um estudo de caso sobre fila única e fila múltipla. Nós calculamos desvio padrão, média, né, coeficiente de variação, calculamos amplitude, calculamos desvio médio. Nós fizemos um estudo de caso sobre esse tipo de situação. E é bem interessante vocês perceberem, eu estar usando né, todas essas quantidades da estatística para ver as comparações, né? Por que que a gente usa estatística para estar usando uma situação ou outra? Implementar fila única ou fila múltipla, né? Então, a estatística fornece um ferramental matemático de análise que permite dar tomada de decisão. Essa é a situação que eu já tenho descrito para vocês há algum tempo, né?
em que você fazendo esses cálculos, fazendo tabelas, né, você vê como é importante para você ter um entendimento melhor daquilo que se está fazendo, né. Bom, a ideia então foi fechar, né, esses cálculos, né, mostrando a medida de assimetria, o quanto esses dados de fila única e fila múltipla se afastam do modelo curvacínio, né, que é o modelo simétrico, que é justamente o primeiro gráfico que vocês estão vendo lá em cima, né. Então você pode ter assimetria positiva e negativa, fazendo com que os dados se afastem, né, daquele perfil mais simétrico, né, um perfil da curva sino. Então, vocês não poderiam sair daqui de estatística, né, sem ter ouvido falar do que é curva sino, né, desvio padrão e média determinando uma curva sino. Lembrando, para aqueles que não participaram de toda a aula, chegaram um pouquinho depois, né, que o desvio padrão, como eu comentei há 2 semanas atrás, ele acaba oferecendo limites aceitáveis, né, para certos processos que ocorrem na empresa, né. Então, vale a pena, né, nesse momento, voltar justamente para aquele gráfico de RH, né, onde mostra o desempenho, né, dos funcionários, né, desempenho mediano, né, aí a curva sino, né, ou a curva padrão, a curva normal, né, em que 68% dos funcionários vão ter desempenho mediano. Então, esse é um limite que se tem colocado pelo desvio padrão, né? E para alto desempenho, vai ser então aqueles funcionários que têm medidas de desempenho acima da média mais um desvio padrão. Olha só, média mais um desvio padrão. Então, quem estiver acima desta situação tem alto desempenho. Então, como vocês sabem calcular a média, sabem calcular o desvio padrão, se você fizer uma leitura de desempenho dos funcionários de uma empresa, através de notas, né, de capacitação, né, de avaliações que você faz nos funcionários, né, você consegue determinar justamente esse perfil aí, né? Quem estiver com medida de desempenho acima da média mais um desvio padrão, vão ser aqueles funcionários de alto desempenho, tá ok? Aí você pode chegar na conclusão, como mudar um pouquinho essa curva, né, fazendo que nós tenhamos mais funcionários de alto desempenho do que menos funcionários, né, um alto desempenho. O que você vai ter que fazer é cada vez mais capacitação. A hora que você perceber, né, a sua curva vai sair da curva simétrica a esta curva de baixo aqui, né? Jogando a grande maioria dos funcionários para alto desempenho. Então, aí seria uma maneira de você estar medindo. Ou seja, você vai medir uma simetria muito forte nos seus funcionários. A simetria negativa muito forte. Quando você mede uma simetria negativa muito forte na empresa, você está tendo mais funcionários com alto desempenho na empresa do que apenas 16%. Então, isso seria uma das conclusões aqui, né? Usar a medida de assimetria para identificar se naqueles dados que você está coletando na sua empresa, os seus funcionários têm mais alto desempenho do que baixo desempenho. Então, eles teriam, na medida da sua empresa, teria que ter uma assimetria negativa forte, né? Se ela tiver uma simetria, você vai ter esse padrãozinho que vocês estão vendo aqui. Se for simétrico na empresa, né, o desempenho dos funcionários, 68% vai ter desempenho mediano e somente 16% vai ter alto desempenho, se não tiver assimetria forte, negativa, né? Se for assimetria forte e negativa, você vai ter mais alto desempenho do que desempenho mediano. Essa que é a ideia dentro dessa concepção de medida de assimetria. Tá ok? Então tá aí, né? Finalizo então esse conteúdo, né? Um conteúdo, né, que faz parte desse estudo de caso que nós fizemos, né, das filas múltiplas, para nós entrarmos então em outro conceito, né? Um conceito bem interessante que vocês participam aí no dia a dia do cotidiano. Essas coisas que eu tenho mostrado, desvio padrão, né? Vocês também participam, mas não percebem. Uma das aplicações de desvio padrão é na quantidade máxima de pessoas que entram no elevador, tá? Então, vocês podem ver lá que todo elevador tem a carga máxima, né? Então, aquele número também é dado por desvio padrão, por exemplo, né? Até mesmo tudo, a parte de segurança de automóveis, né?
de metrô, tudo isso é dado também com relação ao desvio padrão. Então, o desvio padrão é muito utilizado em processos, né, em serviços, na parte de qualidade, né, desses processos das empresas. Isso eu já comentei lá da Copenhagen, né? Eu já tinha mencionado um pouquinho. Bom, eu vou carregar daqui a pouco essa apresentação, né? Lembrando que está sendo gravado tudo isso, né? Para que vocês possam também estar fazendo alguns exercícios. Para aqueles que chegaram um pouquinho depois, né? Eu vou parar de compartilhar essa tela, né? E vou novamente montar a próxima tela aqui a partir das orientações. Deixa eu ver se... Ah, chegou mais alguém aqui. Peraí, a Marcela. Então, aqueles que chegaram um pouquinho depois, eu demorei um pouquinho para atendê-los, né, aqui na porta, porque eu estou sem o retorno de som do Google Meet. Então, isso está ocasionando aí um desconforto técnico aqui para mim, porque eu não estou escutando vocês apertarem a campainha para entrar, porque o Google Meet emite um som, mas quando eu estou fazendo a apresentação, eu não enxergo a tela de entrada de vocês, né? E o Google Meet emite um som para falar para mim que tem alguém, né, tentando entrar na sala. Como eu não teve um problema no meu computador e eu não estou escutando esse som, às vezes eu tenho que parar a apresentação, vir correndo para ver se alguém ainda está tentando entrar na sala, né? Consegui pegar 2 aqui, né, que estavam fora da sala. Ok, pessoal, me desculpem aí, mas realmente eu não sei o que aconteceu aqui no meu computador para ele perder aí o som do Google Meet. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minutinho para eu compartilhar agora o segundo arquivo. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Deixa eu desligar a tela do último, já gravei. Então, isso daí eu vou colocar lá no material de aula, né, as aulas, as gravações, né, se vocês precisarem fazer alguma revisão do conteúdo, né, vocês podem estar assistindo às aulas que eu estou colocando, gravando aqui. Pronto, acho que agora dá para eu carregar. Pronto, então vou compartilhar. Então, aproveitando que agora nós temos um número bem maior, né, só para... Eu coloquei novamente na tela de orientações, só que agora é um outro arquivo, né? É o tópico 7, separatrizes e outliers, né? Que é uma coisa, assim, relativamente simples, não é complicado. Talvez é mais simples que as medidas de assimetria que vocês viram, porque lá precisa determinar a média, desvio padrão e depois a moda para calcular, de fato, depois a medida de assimetria, né? Separatrizes e outliers é mais fácil, né? Primeiro que separatrizes, uma delas é a mediana, e eu já falei de mediana com vocês, então vocês já conhecem o conceito de separatriz através da mediana. A mediana é uma separatriz. Aí eu vou mostrar o mundo geral das separatrizes, e nós vamos aplicar um tipo de separatriz, na verdade são 3 tipos de separatriz. Um tipo de separatriz nós vamos aplicar para identificar valores discrepantes, né? Então, inicialmente eu vou falar das separatrizes, e depois eu vou mostrar a aplicação dela nesse mundo dos valores discrepantes da estatística. Valor discrepante é um valor muito diferente da maioria dos dados, né? E isso vocês vão ver que tem uma aplicação do mundo a mundo, no mundo nosso aí do cotidiano, e talvez vocês já tenham passado por alguma situação desse tipo aí, né? Então, eu acredito que uma, pelo menos, tenham passado. Então, da atividade da disciplina, né, eu vou estar colocando o plano de ensino, a bibliografia, né, vocês estão precisando da bibliografia para fechar aí o arquivo de PDF aí da atividade da disciplina, né. Isso eu vou estar colocando hoje, para vocês poderem baixar e, de fato, estarem colocando a bibliografia. Na avaliação, pessoal, quinta-feira da semana que vem, como eu falei, eu vou colocar algumas questões, acho que talvez na segunda, vou colocar de 6, 7 ou 8 questões, que vão basicamente dar o jeitão da prova para vocês, a noção de nível de exigência, tudo isso, tá? Então, vai ter um simuladinho para a semana que vem, para vocês estarem tirando, tentarem fazer, né? Vou mandar antes, para vocês tentarem fazer e tirar dúvidas durante a aula, ou e até mesmo, né, estarem fazendo o simulado também durante a aula e dando dúvidas, né, comigo, ok? Então, procurem estar depois, né, eu vou mandar um aviso de que eu postei o simulado, talvez eu mande também via e-mail para todo mundo o simulado,
para que vocês possam estar vendo aí o nível de exigência, né, da prova, né, da prova A2, que é dia 19. Então, semana que vem, eu acredito, pelo horário que nós temos aqui, eu vou conseguir mostrar essas questões das separatrizes e dos outliers, não é uma coisa muito longa. E aí, depois, então, eu vou estar postando todo esse material para vocês poderem estar revendo, né, fazer uma revisão, se precisar de algum tema, né, tá tudo no Canvas, né, pessoal? Vocês têm lá as aulas todas gravadas, né? Caso necessitar de algum cálculo específico, pode pegar o material onde está resolvido os exercícios, ou então rever um pouquinho a aula para saber como é que calcula alguma coisa que eu mandar no simulado. Aproveitem fazer isso, porque aí vocês já estarão se preparando para a prova final, né? A avaliação final. E a questão aí da atividade da disciplina, eu coloquei também no início, de que se tiver algum problema na data dia 12, eu posso ainda receber os trabalhos até o dia da prova. Mas o dia da prova vai ser, vamos dizer, a gente chama de deadline, né? O ponto final para nós, para eu poder ter o material para corrigir e lançar a nota de vocês. Lembre que todos, né, como é um trabalho que vocês podem estar fazendo em grupo, né, todo mundo deve carregar a atividade da disciplina individualmente, né, mesmo que tenha sido feito em grupo, para que eu possa enviar as notas, né, de cada um de vocês separadamente. Isso, a coordenação pediu para a gente fazer isso, para facilitar aí o envio da nota para vocês, tá ok? Então aí fica bem mais fácil para todo mundo. E para eu não esquecer de ninguém, né? Vai que eu esqueça a nota de alguém aí, o nego briga comigo, né? Então tá aí essas informações, né? Se depois no final, mais ao final da aula, alguém quiser perguntar alguma coisa, né? Mesmo semana que vem, que eu vou estar aí disponível para tirar dúvidas da atividade também do simulado, fiquem à vontade. Então vamos lá. Último tópico, último conteúdo, né? Estamos começando a fechar os conteúdos aqui, né? Previstos, né, para ser apresentado em estatística, né? É chamada de medidas de posição agora. Medidas de posição, mais uma medida da estatística importante, são as separatrizes e outliers, né? E separatrizes, né, assim, eu vou usar um tipo de separatriz para aplicar na identificação de outliers. Então, se alguém perguntar para que serve separatriz, a resposta é identificar outliers. É o que eu vou estar fazendo hoje, né? Então, eu preciso definir quais são as separatrizes e depois nós vamos falar dos outliers. Eu acredito que logo após o intervalo a gente define as questões de outliers, né? Ok? Então vamos lá, deixa eu subir aqui a apresentação, fica mais fácil, eu acho, né, para mim aqui. Deixa eu ver se tem alguém lá na campainha. Não tem, né? Então, tudo bem, né? Então, tópico 7, né? Medidas de posição, separatrizes e outliers. Bom, primeiro, né, essa medida estatística, né, chamada separatriz, como nós já conhecemos a mediana, e a mediana é uma separatriz, o que a mediana fazia? Qual era a interpretação da mediana, né? A mediana é uma medida de posição central também, não é só uma medida de separatriz, uma medida de posição, é de posição central. Ela separa os 50% primeiros dados da amostra dos 50% últimos dados da amostra, né? Então, antes da mediana, tem um conjunto de 50% dos dados amostrais. Depois da mediana, também tem 50% de dados amostrais, né? Então, as separatrizes, basicamente, fazem isso. Elas vão, né, quando você define uma separatriz, ela separa, né, vai separar o conjunto de dados de alguma forma. Antes dela, você tem uma quantidade de porcentagem, depois dela, uma outra quantidade de porcentagem de dados, tá? A maneira de construir as separatrizes, como são 3 tipos, é um pouquinho diferente, mas elas acabam fazendo, de certa forma, isso. Então, vou mostrar quem elas são, né, a partir de agora, para vocês entenderem o processo de cálculo delas. Depois vamos fazer um exercício e vamos hoje calcular 2 vezes as separatrizes, né, que eu vou estar utilizando. Nós vamos calcular 2 vezes, num exemplo agora e depois em outliers também. Para determinar a separatriz, tem que lembrar uma coisa, né? A mediana a gente determinada em rol. Tem que estar em rol. Se você esquecer de colocar em rol, você erra tanto separatrizes quanto outliers. Se não tiver em rol, você erra esse conteúdo. Então, notem aí essa importância de eu estar destacando
que neste conteúdo tem que os dados estar em rol, senão erra facinho. Bom, o primeiro tipo de separatriz, essa que nós vamos usar hoje depois do intervalo, os quartis. O que os quartis fazem, né, de separação dos dados amostrais? Os dados amostrais são separados em quatro grupos, que apresentam 25% dos dados amostrais. Nós temos aí o primeiro quartil, que é representado por Q1, o segundo quartil, que é representado por Q2, e o terceiro quartil, que é representado por Q3. Aqui embaixo você tem uma figura de como é que fica, né, a disposição dos quartis, né? Lembrando uma coisa, né, o segundo quartil é justamente a mediana. Então, vocês lembram que a mediana separa 50% primeiros dados da amostra dos 50% últimos dados. Então, o segundo quartil é justamente a mediana. Então, nós já fizemos o cálculo da mediana, ou seja, o segundo quartil, vocês já sabem como fazer a localização dele, né? Lembra que tinha um localizador da mediana e depois determinava ou identificava a mediana. Nós vamos fazer o mesmo processo. Ou seja, estou fazendo uma revisão da Revi. Olha só, média, nós fizemos várias vezes a média nas últimas aulas. Acabei de rever agora a moda, que é super importante a moda entrar nessa questão de aplicação, né? Então, a moda, aquele dado que mais se repete, revimos agora há pouco, e agora estou revendo mediana. Então, eu estou fazendo uma revisão, basicamente, do segundo bimestre na aula de hoje, né? E nas aulas anteriores, nas duas aulas anteriores eu também, fazendo média, né? Então, nós basicamente usamos todas as ferramentas que foram dadas no segundo bimestre, e isso é importante. Então, vamos lá. O primeiro quartil, aqui nesse gráfico que eu montei, ele apresenta-se aqui, o segundo quartil, que é a mediana, e o terceiro quartil. Essa linha horizontal representa basicamente, vocês estão vendo que eu estou destacando em vermelho, os dados colocados em rol aqui, ó, rol crescente. Essa linha horizontal representa os dados colocados em rol crescente, tá ok? Se vocês olharem essa situação, vejam onde está o posicionamento do primeiro quartil. De 0 a 25% significa que antes do primeiro quartil você tem 25% dos dados. Agora, como eu falei, né, os quartis separam os dados amostrais em 4 grupos com 25%. Ou seja, entre o primeiro e segundo quartil tem 25% de dados. Entre o segundo e o terceiro quartil, 25%. Restando, então, aqui no final também 25% dos dados. Ou seja, os quartis separam o conjunto de dados, a amostra, né? Mais alguém chegando aqui, pessoal? A amostra em 4 conjuntos com 25% dos dados, tá? Então, é o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil. A interpretação de cada um aqui, o primeiro separa os primeiros 25% dados dos últimos 75% dados. O segundo quartil, a mediana, eu já falei qual é a interpretação dele. E o terceiro quartil, ele separa os... Aqui é 75, aqui está errado, agora vou ter que corrigir isso aqui. Ó. Eu fiz o copy-paste e esqueci de alterar. Deixa eu só aqui a tela e fazer a alteração aqui, pessoal. Pronto. Aqui ele separa o terceiro quartil, os primeiros 75% dados dos primeiros dados, né, dos 25 últimos por cento dados. Deixa eu salvar aqui, para não dar problema na interpretação depois lá para vocês. Então, essas são as 3 interpretações dos quartis. E nós vamos usar esses caras aí para descobrir o que é valor discrepante. Só que eu vou discutir isso depois do intervalo para vocês entenderem. Tá ok? Deixa eu ver se chegou mais alguém. Eu sei. Opa, tá. O João Paulo também está chegando aqui. Beleza, agora são os 26, né? 26 dentro da sala, participando da aula. Agora vamos ver o outro tipo, que eu não vou perder muito tempo, senão a gente prolonga demais. Outro tipo de separador, outra separatriz, é chamado de decil. Então, nós temos aqui o primeiro decil, o segundo decil, terceiro decil, quarto decil, quinto, sexto, sétimo, nono. São 9 decis. O que eles fazem? Vão separar os dados em 10 grupos de 10% dos dados totais. Então, aqui tem 10% dos dados,
Entre o primeiro e o segundo decil, 10%. Entre o segundo decil e o terceiro, 10%. Entre o nono e o último dado, também tem 10%. São 10 grupos de 10% de dados, ok? Esses são os decis. E aí vem as interpretações, né? O D1, o primeiro decil, separa os 10 primeiros por cento, né? 10% primeiros dados da amostra dos 90 últimos por cento, né? O segundo decil separa os 20% primeiros dados da amostra de 80% últimos dados. E assim sucessivamente. Nós não vamos, eu não vou perder muito tempo com o decil, porque nós não vamos usar ele aqui na aplicação que eu quero, né? Que é uma aplicação bem direta mesmo. E o último tipo, né, que tem são os percentis. Os percentis separam os dados em 100 grupos que contêm 1% dos dados amostrais. Então, entre 0% e o primeiro percentil, que é P1, né, você tem 1%. Entre o primeiro percentil e o segundo percentil, tem 1%. Entre o percentil 98 e o percentil 99, você tem 1%. Então, ele separa em grupos de 1%. E são 100 grupos de 1%. Tá? Então, esses são as separatrizes, né, e o que nós podemos interpretar. Eu não vou estar usando nem decis, nem percentis. Eu vou usar os quartis. Tanto que nós vamos fazer um exemplo para aprender como determinar os quartis, né? Que é esse que nós vamos estar usando para a identificação de outliers, né? Valores discrepantes, que eu falei que eu vou falar, né, especificamente depois do intervalo. Acompanhe aqui. Né? Quando nós queremos determinar os quartis, a primeira coisa que nós temos que fazer é a localização deles na ordem do rol. Então, localização dos quartis, vou até colocar aqui, na ordem do rol. Né? É uma coisa que nós fizemos para a mediana, não sei se vocês lembram disso, que tinha o localizador da mediana. Vocês vão ver que eu vou rever aqui o localizador da mediana. Como eu falei, revendo justamente o cálculo da mediana. Então, isso é super importante, porque aí todo mundo para a semana que vem já vai ter o simulado. Vocês estão vendo aí revisão de mediana, por exemplo, né? Deixa eu ver se chegou mais alguém. Não. Então, agora acompanhe. Para localizar os quartis, vocês vão usar essas relaçõezinhas aqui. Eles notem, não, você não está determinando ainda o quartil, você está localizando o quartil, né? Você está localizando ele na ordem do rol, a localização deles na ordem do rol. O primeiro quartil, que é o Q1, vocês vão ter que usar esta localização dele na ordem do rol, onde N é a quantidade de dados. Lembrem que na mediana aparecia esse N mais 1, está justamente aqui embaixo, né? A segunda relação é justamente da mediana. Só que no caso do primeiro quartil, aqui está a primeira, né? Deixa eu pôr primeiro aqui, pessoal, deixa eu só corrigir. O primeiro quartil, o localizador dele é N mais 1 dividido por 4. A localização do segundo quartil, que de fato é a mediana, vou até destacar isso, porque agora eu vou rever isso, né? É chamado de L2, é N mais 1 dividido por 2. Você localiza a mediana ou o segundo quartil. A localização do terceiro quartil é 3 vezes N mais 1 dividido por 4. Ok? Então, aí você localiza eles. Localizado eles, aí sim nós vamos no rol para identificar ou então fazer aquela média entre os dois números, né? Que eu fiz no caso da mediana, quando o número n é par. Não sei se vocês lembram que no cálculo da mediana eu tinha que verificar se o n é par ou ímpar, né? Que era diferente a maneira de identificar ou calcular a mediana, né? Então tem que lembrar disso, né? Que é um detalhe. A toda hora a energia está caindo aí. Ô, Michael, que pena. Michael, se caso a coisa complicar muito, espero que você esteja ainda escutando, né? Você sabe que está sendo gravado isso aqui, você pode estar assistindo depois, se caso cair tudo aí, tá bom? Espero que não aconteça, obviamente, né? Mas se caso tiver essa infelicidade, você pode entrar no Canvas depois e pegar a gravação, tudo bem? Se caso acontecer. Espero que não, mas você pode assistir novamente essa aula aqui, tá bom? Caso acontecer.
Então, o terceiro quartil, né, espero que não aconteça aí, Marco. A localização do terceiro quartil é dado por essa relaçãozinha, 3 vezes n mais 1 dividido por 4, ok? Então, nós vamos pegar um exemplo agora. Vamos determinar o quartil, mas precisamos localizar aonde ele está na ordem do rol. Então, nós vamos primeiro localizar e depois ou identificar diretamente ou calcular, né? Vamos acompanhar aqui essa situação para este exemplo agora. Então, agora já estou fazendo o exemplo, né? Então, acho que dá tempo da gente ir finalizando aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem lá do Michael. Provavelmente ele deve ter perdido a conexão mesmo. Se alguém souber alguma novidade dele, passem para mim, tá bom? Espero que não tenha caído, né? Vamos ver se ele está escutando, ele daqui a pouco responde aí. Então, vamos pegar um exemplo aqui, pessoal. Esse exemplo, os dados já estão em RAW. Olha que coisa boa, né? Os dados já estão em RAW. Obrigatoriamente tem que estar em RAW. O número de dados amostrais que nós temos aqui são 11 dados amostrais. O número é ímpar. E agora nós vamos identificar o primeiro quartil, o Q1, né? E eu mantive aqui embaixo aquele gráfico, né, representando os quartis, né? Então, primeiro, né, a localização, nós vamos calcular a localização do primeiro quartil, né? Então, localização, essa aqui é o cálculo inicial. E a localização dele é dado por L1, que é igual ao quê? N mais 1 dividido por 4. Mas o N aqui para nós é 11, né? Então vai ficar 11 mais 1, 11 mais 1 dividido por 4. 11 mais 1 dá 12, 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 dá um número inteiro. Opa, aqui ficou legal, né? Por quê? Vai dar o terceiro dado, ó. O terceiro dado. Opa, peraí, pessoal, era para ter saído um ícone aqui, não saiu. O terceiro dado na ordem do rol. Já estou fazendo a interpretação. Terceiro dado na ordem do rol. Okay. A localização é esse, né? O terceiro dado na ordem do rol. Então, no rol, deixa eu voltar aqui, colocar em tinta preta. O terceiro dado fica bem simples de localizar ele, ó, o primeiro quartil. Ó. Você identifica, né, justamente o quartil lá no rol. Então, o próximo passo aqui é identificar o quartil, o primeiro quartil, né? O primeiro quartil na ordem do rol, na ordem do rol. Então, quando a localização dá um número inteiro, fica mais fácil você localizar o número lá, né? Identificar ele. Você não precisa calcular nada. Então, neste caso aqui, o Q1, o Q1, o Q1 é igual a 5. É aquele número em vermelho. E aí eu vou também destacar, né, a identificação. Se não tivesse dado o número inteiro, aí eu vou ter que interpretar, né? Então, aqui eu já interpretei. Se dá um número inteiro, deu 3, a divisão do localizador, né? Então, a interpretação é o terceiro dado na ordem do rol. Então, não tem muito o que fazer. É simplesmente ir lá e identificar o terceiro dado. Tanto que eu estou colocando aqui, né? Justamente esta situação aí. Deixa eu ver. O Daniel chegou também. Mais alguém aqui chegando, né? Então, beleza. Então, tá aí, né? O primeiro quartil identificado, calculado. Vamos para o segundo quartil, né? Vamos ver como é que vai sair o cálculo ou a identificação dele, né? Então, o segundo quartil, uma coisa interessante que vale a pena destacar é justamente a mediana, tá? Estou colocando aqui novamente esse destaque. Só o que nós temos que fazer? A localização. Primeiro, determinar a localização do segundo quartil, né, pessoal? Temos que localizar ele, né? Localização. Vou até colocar aqui só localização para manter o padrãozinho que eu fiz antes. No segundo quartil, nós vamos usar L2, onde L2 é N mais 1 dividido por 2. Lembrando que essas relações estão todas disponíveis aí no slide anterior, né? Então, L2 é isso daqui. Então, vamos fazer o cálculo também para este caso. Né? Substituindo o N é 11 mais 1, né? 11 mais 1 dividido por 2. Esse é o cálculo. 11 mais 1 dá 12. 12 dividido por 2 é igual a 6.
Deu um número inteiro. Então, ele é o sexto dado na ordem do rol. Então, esse aqui também está fácil de identificar, né? Porque ele é o sexto dado na ordem do rol. Então, agora vamos identificar o segundo quartil, né? O segundo quartil no rol, né? Na ordem do rol. Então, deixa eu colocar justamente esse comentário. Vamos lá, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto dado no rol é o 8. Então, vamos destacar isso aqui, né? É o número 8. Então, esse número 8 vai fazer o papel do segundo quartil. Né? Então, está aqui justamente. Né? Deixa eu só ampliar um pouquinho, para ficar um pouquinho mais visual. Pronto, acho que agora ficou mais visual aí para vocês. O segundo quartil é 8. Então, o segundo quartil aqui é 8. Tá bom? Então, isso é justamente o segundo quartil. Então, também estou destacando aqui o cálculo lá do primeiro quartil, também vou destacar aqui essa questão da interpretação, né, do número inteiro. Depois, você vê que eu usei o N ímpar, né? Não sei se vocês se lembram desse probleminha lá nas aulas de mediana, né? Quando você tem número ímpar, você tem o localizador dando o número inteiro, aí você vai lá e identifica. No caso da aplicação que eu vou fazer depois do intervalo, aí nós vamos ter o localizador não dando o número inteiro. Aí eu vou rever também essa situação quando não dá um número inteiro. Aí nós vamos calcular a mediana, não vai dar um número inteiro, vamos ter que interpretar. Ok? Bom, já calculamos então, né, já identificamos, né? Identificamos o primeiro quartil, que é 5, o segundo quartil, que é 8, falta identificar agora o terceiro quartil. Então, vamos calcular ou identificar o terceiro quartil. O terceiro quartil é o Q3, né? O Q3, vamos lá, né? Localização dele, primeiro, né? No Q3, a representação da localização é um pouquinho diferente. Ela vai ser assim, é 3 vezes, né? 3 vezes n mais 1, né? Dividido por 4. É isso que nós vamos ter aqui, né? 3 vezes n mais 1 dividido por 4. Né? A representação da localização é essa. Ou seja, né, é 3 vezes 11 mais 1, né, onde o 11 aí é a quantidade de dados, né, dividido por 4. Deixa eu colocar os parênteses aqui, senão a representação fica errada aqui na hora que eu der o enter aqui. Pronto, agora ficou certo. Entre parênteses, pessoal, vai ficar o quê? 12, né? Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 12, né? Dividido por 4. 3 vezes 12 dá 36, dividido por 4 dá 9. Então, vocês estão vendo aí que, para nós, a localização do terceiro quartil é o nono dado na ordem do rol. Né? É o nono dado na ordem do rol. Agora, nós podemos identificar, né, o terceiro quartil na ordem do rol. Na ordem do rol. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Então, o terceiro quartil, vamos lá, vamos ver quem é ele, né? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o 12, né? O 12 é o terceiro quartil. Aqui é o 12. Vamos destacar, né, que é justamente este cara aqui, o 12. Então, estou colocando ele aqui. E a interpretação de cada um dos quartis, né? Daqui a pouco eu retorno, então, o primeiro, o segundo e terceiro, vocês já sabem que existe uma interpretação. Eles estão separando os dados numa certa situação de porcentagem aí, né? Então, o primeiro quartil separa os primeiros 25% dados dos últimos 75% dados. O Q2, que é o segundo quartil, separa 50% de um lado dele, 50% do outro lado. E o terceiro quartil separa os 75 primeiros dados, né? 75% primeiros dados dos últimos 25% dados amostrais, né? Então, tudo isso está nessa reguinha que eu acabei de explicar, né? E anteriormente eu comentei o que vem a ser aí justamente esses quartis, tá ok?
Agora vamos falar um pouquinho sobre outliers, só para dar o início ao assunto. E depois do intervalo a gente finaliza, tá? Então, esses quartis, eles têm um papel fundamental, também é uma coisa muito importante dentro da estatística, tá? Uma dessas importâncias está na identificação de valores discrepantes. Existem outras aplicações desses três quartis, o Q1, Q2, Q3, até mesmo na questão de assimetria e variação, tá? Não coloquei essas aplicações, mas existem, né, em alguns livros da estatística, vocês vão encontrar novamente medidas de assimetria usando os quartis, por exemplo, né? E também medidas de variação. Então, os quartis têm um papel muito importante dentro da estatística, por isso que estou colocando justamente eles aqui em evidência. Deixa eu ver. Professor, me perdi. Calma. Por que o primeiro é dividido por 4 e o segundo por 2? É padrão ou tem um porquê? Ó, de fato é assim, né? Existe um porquê, mas esse porquê é um padrão, basicamente, né? Mas a conta, vocês estão vendo aqui, ó, já que ela perguntou, o padrão seria esse que eu vou colocar aqui, já que foi você que perguntou, ainda não foi? E é um vezes, olha só, o primeiro quartil, né? Você está pegando o 1 vezes n mais 1 sobre 4. O segundo quartil é 2 vezes n mais 1 sobre 4. O terceiro quartil, nem vou mudar. O padrão é esse aqui que você estava querendo saber, ó. O Q1, você tem que usar 1 vezes n mais 1 dividido por 4. O Q2 é 2 vezes o n mais 1 dividido por 4. E o Q3 é 3 vezes n mais 1 sobre 4. Agora, tem que lembrar que 1 quarto significa 0,25, é 25%. 2 quartos é 50%. 3 quartos é 75%. Né? Vocês estão vendo esses números aqui, 1 quarto, 1 dividido por 4, 2 dividido por 4, 3 dividido por 4, que é justamente as porcentagens, né, de divisão dos quartis. Então, tem um bom motivo para ser desta forma. É que quando a gente apresenta, né, eu não preciso colocar esse 2 aqui, eu já simplifiquei o 2 com 4. Por isso que aparece um 2 embaixo. Se você simplificar o 2 com 4, vai ficar um 2 embaixo, tá? Mas o padrão é esse. Eu vou até deixar aqui, porque a pergunta foi feita, né? Mas o padrão é esse aqui, ó. Então, é n mais 1. Opa, cadê o n aqui? N mais 1 dividido por 4, né? Aí vem esse aqui já simplificado, você vai ter n mais 1 dividido por 2, né? Opa, errei aqui a construção, faltou igual. Só um minutinho. N mais 1 dividido por 2, então esse 2, porque eu simplifiquei o 2 e o 4, e esse aqui permanece. Tá ok? Então é por isso que aparece esse 2 aí. Quem foi? A Suelen que perguntou? Foi a Suelen, né? Então, Suelen, você está vendo ali o padrãozinho, né? Existe realmente um padrão que determina essas coisas aí. Mas você percebeu ali, ó, é 1 vezes n mais 1 dividido por 4. É 2 vezes n mais 1 dividido por 4. 3 vezes n mais 1 dividido por 4. No caso do 2 vezes n mais 1 dividido por 4, eu simplifiquei o 2 com 4 e aparece aquele n mais 1 sobre 2. Porque você, a questão do 4, né, a Josiane agora está perguntando, é por causa disso daqui, ó. Aqui separam em 4 grupos. Separam em 4 grupos. Por isso que é o 4. Então, o primeiro quartil é 1 quarto. 1 quarto é 25%, ou 0,25, né? O segundo quartil é 2 quartos. 2 quartos é 50%, que é justamente o da mediana do segundo quartil, né? E o 3 quartos é 75%, que é justamente as porcentagens, né? 3 quartos é 0,75, que é 75%. Ok, Josiane? Entendeu aí por que vem o 4? Porque ele está dividido em 4 partes, o conjunto amostral ali, né? O rol, né? Ele divide em 4 partes, por isso que divide em 4 partes. Tá? Por isso que divide por 4. Suelen, você entendeu ali?
porque o 4, né, porque segundo ali, né, tinha o 2, né, da pergunta, não sei se ela entendeu. Será que ela deu algum problema no áudio dela lá na configuração do áudio? Não entendi porque vira 2 não. Quá, 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 mas tudo assim, ó, aí é uma continha bem simples, né? Na simplificação, ó, esse 2 aqui, ó, que tá aqui em cima, esse 2, né, que eu vou colocar em vermelho aqui, ó, ele simplifica com esse 4 que está aqui, ó. Por isso que fica só 2 aqui, tá vendo? Ó? Pega 2 dividido por 2, dá 1. Pega 4 dividido por 2, vai ficar isso aqui, vai ficar esse 2 aqui, tá bom? Então, esse 2 vem da simplificação do 2 e do 4, Suelen, por isso, nesse caso. Ah, entendeu? Agora sim, agora beleza. Aí você deixou o professor satisfeito, agora você entendeu, né? Você viu que eu destaquei mais aí. Você pode pensar como se fosse a frequência, Josiane. Não está errado, não. Tá? Mas ele está dividindo o conjunto de dados em 25%, né, antes, 50% antes, 75% antes. Tá bom? Mas é um padrão que vocês vão estar usando, tá bom? Para calcular eles, tem que usar esse padrãozinho aí. Todo mundo usa desta forma aí. Mas tem, obviamente, uma maneira por que surgiu esse padrãozinho aí. Que eu não estou destacando tanto, nós vamos apenas usar esse padrão, tá bom? Pessoal, vamos fazer um intervalinho, já está batendo 9h40, não vai dar tempo de eu comentar. Ok. Né? Se alguém chegar aí no intervalinho, vai me pegar eu fora, que eu não tomei café ainda hoje, né? Então vamos lá. Intervalo, eu vou parar aqui a gravação, depois eu retomo a gravação, né?